Ele foi o homem que sozinho conquistou um império. O ousado capitão que desembarcou de um navio com apenas 500 homens marchou para uma cidade de 200 mil habitantes e colocou o estado mais poderoso do hemisfério ocidental de joelhos. Talvez essa seja a versão que você ouviu na aula, mas essa história omite a maior parte do que realmente ocorreu. Veja, Hernán Cortés não era o grande gênio militar que os espanhóis retrataram. Segundo relatos da época, sua experiência militar era quase nula. Na verdade, ele era um desistente da faculdade, secretário e burocrata de médio escalão que administrava minas de ouro em Cuba e ao navegar para o continente nem sequer o fazia legalmente. E o lugar para onde ele navegou era um local cheio de dominós prontos para cair. Guerreiros indígenas aguardando vingança, uma adolescente escravizada e um micróbio invisível responsável pela maioria das mortes. Cortés não orquestrou a queda do Império Azteca, ele só acendeu o fósforo. E o país que ele deixou para trás ainda está tentando, 500 anos depois, entender como dar sentido a uma história escrita pelos conquistadores e pelos conquistados. Então, o que realmente aconteceu nas margens do México quando Cortés disse, famosamente, queimar os barcos? Bem, hoje nós vamos descobrir. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da história. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou Mark Gagnon e obrigado por se juntar à minha tenda, onde semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de toda a história. Sim, é isso que eu faço aqui enquanto tento aprender sobre tudo o que já aconteceu no planeta. E olha, todo dia tem história nova sendo feita, então não há tempo a perder. E hoje temos um episódio fantástico para mergulhar. Agora, antes de começarmos, só quero dizer algumas coisas. Primeiro, quero te agradecer, cara. Estatisticamente, e moças, às vezes eu quero agradecer por acompanharem o programa, porque toda vez que vocês clicam em um episódio, comentam e apoiam, seja no YouTube ou no Spotify, isso realmente nos ajuda. Ajuda o programa a crescer. Isso ajuda a manter a luz acesa na barraca e mantém o fogo queimando aqui no acampamento. Quero mandar um abraço para o Grego, a lenda do acampamento Cristos Pacadapados. Como vai, amigo? E aí, pessoal? Cris, temos pouco tempo porque outra pessoa vai se juntar a nós. É o meu amigo David Sanches. E aí, cara? David é um amigo meu, ele mesmo é equatoriano, também parcialmente espanhol, um mestiço talvez. Cresceu no sul da Flórida e foi uma das primeiras pessoas a me recomendar ler sobre Hernán Cortés no livro Conquistador. Isso é verdade? Sim. E basicamente narra toda essa conquista, por assim dizer, e expedição para a península de Yucatán, lidando especificamente com os astecas. Sim, acho que se vocês tiverem interesse, o livro se chama Conquistador, de Buddy Levy. É o meu livro favorito que já li. Ótima notícia. Se você clicou neste episódio, não precisa ler o livro. Vamos abordar os principais pontos e Sanches vai completar o que faltar. Então, onde começa a nossa história? Você provavelmente está pensando no México, mas está enganado. Na verdade, tudo começa em 1485 numa cidadezinha empoeirada no oeste da Espanha chamada Medellín, numa província chamada Extremadura. Agora, Extremadura basicamente significa a parte ruim. É tipo uma terra extremamente difícil, e era pobre, era quente e era difícil de viver. Era uma região de agricultores e soldados e, sabe, alguns nobres, mais nobres menores que só davam um jeito de sobreviver. E esse cantinho da Espanha produziu alguns dos conquistadores mais importantes da história, incluindo o próprio homem de quem estamos falando hoje. Agora, Cortés nasceu em uma família de hidalgos, termo usado para quem tinha status, mas não dinheiro. Sabe, eles tinham talvez um nome ou algum tipo de linhagem importante, mas sem dinheiro, é tipo, o que a gente está fazendo aqui? O pai dele era capitão de infantaria de ancestralidade distinta, mas com poucos recursos. A mãe dele era, veja só, distante parente do mesmo Francisco Pizarro que mais tarde conquistaria os Incas no Peru. Então, a mesma árvore genealógica produziu dois dos homens que basicamente desmantelariam as Américas, o que já é bem louco por si só. Agora, o jovem Hernán não estava indo muito bem. Ele era um garoto doente, e seu próprio biógrafo e capelão, Francisco Lopes de Gomora, o descreveu como pálido e doente. É assim que ele foi descrito em seus primeiros anos, como alguém meio doente, e acho que você poderia dizer insignificante, mas felizmente para Hernán ele superou isso. Quando adolescente, seus pais já tinham um plano. Eles disseram, tudo bem, você tem 14 anos, vai ser mandado para Salamanca para estudar latim e se preparar para uma carreira jurídica padrão, de classe média alta, confortável. E isso durou por muito tempo. E por muito tempo, quero dizer tipo 2 anos, 24 meses, veja. Cortés odiava aquilo.
Ele estava entediado e inquieto, queria fazer algo diferente, queria algo mais. Então ele largou a faculdade e meio que voltou para casa. E os pais dele ficaram furiosos. Agora, em vez de receberem aquele futuro advogado que planejavam, recebem um adolescente sem planos e sem profissão. E ele ainda é pálido, provavelmente, e tem uma personalidade que os próprios amigos e cronistas dele descreveriam como implacável, arrogante e travessa. Quero dizer, arrogante, tipo orgulhoso, não tipo atraente. Agora você pode imaginar o que os inimigos dele diriam sobre ele. Agora é o seguinte. Cortés não voltou para casa de mãos vazias. Ele voltou para uma Espanha cheia de possibilidades. Enquanto ele fracassava em Salamanca, notícias das viagens de Colombo chegavam aos montes do outro lado do Atlântico. Quero dizer, histórias malucas de pessoas ficando ricas do nada, só com coragem para navegar rumo ao desconhecido. Era meio como cripto, discretamente. Quando ouviam falar de caras em Miami ganhando milhões, muitos pensavam, será que devo entrar em cripto? Aquilo era o cripto da época. Eles pensavam, será que devo me arriscar, ganhar dinheiro e talvez fazer meu nome? E essas histórias atraíam um tipo muito específico de jovem. Afinal, estamos falando de um hidalgo, certo? Ele tem status, mas não tem dinheiro, em um país que tinha acabado de terminar uma guerra de 700 anos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. A Reconquista terminou em 1492. Esse é o mesmo ano em que Colombo cruzou o Oceano Azul. Isso basicamente significa que, a Espanha, em que Cortés cresceu quando era garoto, era um país que, tinha acabado de vencer. Eles eram vitoriosos. Eles se livraram dos que chamavam de invasores muçulmanos na Península Ibérica. Como resultado, o país estava em chamas, com fervor religioso. Havia confiança militar e uma crença de que conquista, conversão e ouro não eram apenas toleráveis ou permitidos. Era como se fosse um dever dado por Deus. Então, para um jovem frustrado como ele, ir para o Novo Mundo ou para as Américas não era apenas uma aventura. Era a única coisa que realmente falava com ele quando jovem. Então, em 1504, com apenas 19 anos, ele embarcou em um navio e partiu para a Hispaniola. E ele nunca mais moraria na Espanha. Ei, rapidinho, a maioria das pessoas que assiste a este canal não está inscrita. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de cada novidade. Religion Camp, History Camp e Camp Gaon. Agora vamos voltar ao assunto. Agora, as lendas de Cortés, vamos pular essa parte. Mas quando Hernán chegou ao Caribe, ele não era um conquistador. Ele não era gênio militar nem marinheiro corajoso, era apenas escrivão. Literalmente, nos primeiros anos em Hispaniola, a ilha que hoje é, você sabe, o Haiti e a República Dominicana, Cortés fez o que todos os jovens espanhóis tinham que fazer quando chegavam de navio. Ele se registrou como cidadão, conseguiu um pequeno pedaço de terra e trabalhou como fazendeiro, além de fazer alguns bicos como tabelião. Mas é o seguinte, o Cortés que o mundo lembra, aquele conquistador ousado, com espada, discursos e todas essas tropas e tal, foi moldado primeiro por anos de trabalho administrativo monótono. Ele aprendeu os códigos legais de Castela e como funciona a burocracia colonial espanhola. E aqueles 2 anos que ele, odiou na faculdade em Salamanca, mais uma década de só trabalhando mesmo. Como o trabalho de escritório nas colônias, isso mais tarde o ajudaria a realizar algo que quase nenhum outro conquistador conseguiu. Mas antes ele estava prestes a ganhar muito mais experiência. Então, em 1511, Cortés se juntou a uma expedição liderada por Diego Velázquez de Cuéllar para conquistar a ilha de Cuba. Agora Velázquez foi nomeado governador da nova colônia e Cortés se tornou escrivão do tesoureiro. Então ele foi premiado com o que eles chamam de encomienda, que na linguagem brutalmente polida do colonialismo espanhol era oficialmente uma concessão de tributo indígena. Então, o que isso significa? Era uma concessão de pessoas nativas forçadas a trabalhar nas terras e minas dele sob um sistema chamado tributo. Era escravidão. E ele conseguiu a primeira casa na nova capital de Santiago e criou gado. Ele administrava minas de ouro, trabalhadas, você sabe, por mão de obra indígena escravizada e se tornou um agente colonial bem-sucedido. Agora, quando Cortés pisou no México pela primeira vez, você precisa entender o alcance da vida dele até esse momento. Ele já tinha passado 15 anos dentro da máquina da conquista colonial espanhola. Ele não tinha apenas ouvido falar sobre violência contra os povos nativos. Ele lucrava e permitia isso, integrando um sistema que impunha o trabalho forçado. Não era apenas testemunha. Ele era um administrador colonial experiente que conhecia bem o jogo. Esse já era o mundo dele, mas era excepcionalmente bom nisso. Nesse ponto, ele era carismático, paciente, sabia construir redes, fazer política, ser útil aos mais poderosos da ilha e escapar deles no momento certo.
Então, no final da década de 1510, ele era o prefeito de Santiago de Cuba, um dos homens mais proeminentes de toda a ilha. E então, em 1517 e 1518, uma série de expedições espanholas partiram de Cuba em direção ao oeste e começaram a voltar com histórias. Vou contar histórias malucas sobre enormes monumentos de pedra e pessoas com roupas coloridas em cidades costeiras nunca antes mapeadas por europeus. E você sabe essas belas estátuas de ouro e joias? E sabe, eles estavam negociando coisas em pequenas quantidades e insinuando uma vasta riqueza em algum lugar mais para o interior. E havia um continente ali com uma civilização sobre a qual nenhum deles fazia ideia. E Diego Velázquez, o governador de Cuba, decidiu que queria aquilo. Agora, a pergunta para Diego era: quem vou mandar pegar esse dinheiro? Em outubro de 1518, o governador Velázquez nomeou Hernán Cortés capitão-general de uma nova expedição ao continente. Agora, no papel, você deve pensar, é uma promoção. Ele deixou de apenas ajudar o tesoureiro e o governador para comandar algo. Mas na verdade foi o começo de um dos atos de insubordinação mais loucos da história moderna. Veja, as instruções oficiais de Velázquez eram muito restritas. Cortés deveria encontrar uma frota desaparecida anteriormente, procurar por qualquer cristão que estivesse sendo mantido como prisioneiro pelos nativos de Yucatán, fazer um pouco de exploração aqui e ali, talvez negociar um pouco, conseguir um colar de ouro. Mas ele não estava especificamente autorizado a colonizar ninguém, nem a conquistar nada. Ele era apenas como um capitão de uma expedição exploratória que, você sabe, ainda estava ligado a esse governador. Mas Cortés agiu rápido, mais rápido do que Velázquez esperava. E em apenas um mês, ele reuniu 6 navios e 300 homens usando novamente sua habilidade administrativa, as vantagens de suas conexões políticas e o que um biógrafo simplesmente chama de sua habilidade impecável como orador. Então ele gastou seu próprio dinheiro, ele trouxe seus próprios investidores e estava construindo algo muito maior do que Velázquez jamais havia autorizado. Velázquez, governador astuto, começou a entrar em pânico. Sabe, ele estava com ciúmes e desconfiado, cada vez mais ciente de que entregara muito poder e liberdade a alguém que realmente não o respeitava. E o governador tomou a única atitude que conseguiu pensar. Ele decidiu cancelar aquela nomeação. Agora esse é o momento em que tudo muda. Cortés fica sabendo do plano de Velázquez. Ele pensa, cara, ele está prestes a tomar minha chance de conquistar esse povo todo e ganhar todo esse dinheiro. Não sabemos como, mas isso não importa. Ele apenas fugiu. Ele simplesmente saiu correndo. Em novembro de 1518, antes de Velázquez cancelar tudo oficialmente, Cortés embarca em seus navios com todos os homens e parte do porto de Santiago de Cuba, levando a expedição. Ele não foi direto para o México. Ele percorreu a costa cubana, passando de porto em porto para recrutar homens, suprimentos, armas e tudo o necessário para a expedição. E Velázquez enviou ordens furiosas exigindo que ele voltasse. Mas para Cortés, isso não importava. Ele ignorou todas elas. Quando foi sair de Cuba oficialmente, ele já havia ampliado a expedição de 6 para 11 navios. Agora ele tinha 508 soldados, 100 marinheiros e, mais importante ainda, 16 cavalos. Veja, eram animais que o povo do México nunca tinha visto, animais que nos meses seguintes se tornariam armas ainda mais aterrorizantes do que armas de fogo ou qualquer coisa assim. Agora ele navegava em desobediência ao oficial espanhol mais poderoso do Caribe. Então, para deixar claro, essa não era uma missão oficial da coroa espanhola. Tecnicamente falando, isso era como um motim. Velázquez poderia ter mandado enforcar Cortés por traição. Agora, a única saída de Cortés era vencer de forma tão completa que, de repente, a coroa lá na Espanha diria: olha, não faça isso de novo, mas tudo bem. Literalmente, ele não podia se dar ao luxo de fracassar. Então, em 18 de fevereiro de 1519, Hernán Cortés partiu de Cuba em direção ao México continental. Nesse momento, ele tinha apenas 33 anos e aqui está a parte mais louca. Essa parte poucos contam. Cortés não derrubou um império por ser um general brilhante. Até então, ele nem era. Como você pode perceber por tudo o que dissemos, a experiência militar dele, como a britânica coloca de forma bem direta, era praticamente inexistente. Ele não derrotou os astecas e seu enorme império por ter armas imbatíveis, porque os nativos achavam que era um deus ou por alguma estratégia secreta desconhecida. Ele derrubou esse império porque o império já estava caindo. O mundo para o qual ele estava navegando era uma civilização mesoamericana vasta, sofisticada e, fragmentada, com cidades maiores do que muitas cidades da Espanha. É maior do que Madrid. Essa economia é mais complexa que a maioria da Europa, uma religião que exigiu sacrifício de sangue por muito tempo, e um poder dominante que milhões desejavam ver destruído.
Tenho certeza de que você se pergunta como um conquistador fugitivo, com 500 homens, conseguiu derrubar milhões de pessoas em uma terra desconhecida, promovendo um motim contra o governador e a coroa da Espanha. Bem, para responder a isso, precisamos deixar Cortés no convés de um navio por um instante e olhar para o mundo no qual ele está prestes a desembarcar. Então, vamos avançar rapidamente até a península de Yucatán. O mundo é urbano, sofisticado e, de certa forma, até mais avançado do que, você sabe, o lugar que eles deixaram para trás na Espanha. E no centro de tudo isso estava uma cidade chamada Tenochtitlan. Agora, Tenochtitlan foi construída em uma ilha no meio de um vasto lago, o Lago Texcoco, no Vale Central do México. A cidade era conectada ao continente por essas enormes estradas de pedra, basicamente, e atravessada por canais, iluminada à noite por tochas e lar de cerca de 200 mil pessoas. Para comparar, Tenochtitlan era maior que Londres e Paris, superando quase todas as cidades europeias da época. Quando os espanhóis viram a cidade pela primeira vez, muitos escreveram que parecia um sonho. Um soldado em particular, esse cara, Bernal Díaz del Castillo, que mais tarde escreveu um dos relatos de testemunha ocular mais importantes de toda a conquista, descreveu aquilo como algo saído de um conto de fadas. Ele literalmente fala sobre jardins flutuantes, aquelas enormes torres brancas, pirâmides surgindo da água. Ele disse que parecia um encantamento. De verdade, você tem que se colocar na mente desses conquistadores. Eles estavam chegando nesse lugar e não conseguiam acreditar no que estavam vendo. As pessoas que governavam eram chamadas de Mexica, o principal poder do que os historiadores chamaram de Império Azteca. O Império Azteca não era um império tradicional, mas sim um sistema de tributos. Os Mexica não governavam diretamente a maioria dos povos conquistados, apenas exigiam pagamento. Então eles diziam: deem-nos comida, ouro, escravos e, mais notoriamente, seres humanos para sacrifício. Então centenas dessas comunidades que eram submetidas a esse tipo de sistema de tributos, espalhadas pelo centro do México, eram obrigadas a enviar tributos para Tenochtitlan, ano após ano, geração após geração, inclusive povos poderosos como os tlaxcaltecas, que conseguiram permanecer independentes. Olha, eles odiavam os mexicas com uma intensidade difícil de exagerar. E essa é a parte que a história popular realmente não menciona. Os mexicas passaram a maior parte de um século fazendo inimigos ao seu redor. Em 1519, o império estava politicamente fraturado. Havia muito ressentimento ideológico, e eles só estavam esperando algo para abrir uma brecha. E Cortés não sabia nada disso quando desceu do navio para a praia, mas muito rapidamente ele estava prestes a descobrir. Em abril de 1519, Cortés desembarcou na costa leste do atual México e em poucas semanas fundou uma cidade. Isso é importante porque, lembre-se, Cortés saiu de Cuba desafiando o governador Velázquez. A expedição dele foi autorizada só para explorar e negociar, não para se estabelecer. Enquanto fosse líder da expedição, ele seguia sob a autoridade de Velázquez, que podia chamá-lo de volta, prendê-lo ou até mandá-lo matar. Por isso, Cortés tomou uma atitude inteligente. Ele fundou a cidade de Vila Rica de la Vera Cruz, literalmente a cidade rica da verdadeira cruz. E isso acabou sendo abreviado para apenas Vera Cruz. Ele tornou seus homens oficialmente os primeiros cidadãos da cidade. E os cidadãos então elegeram um conselho municipal, e o conselho municipal, em seu primeiro ato oficial, elegeu Hernán Cortés como seu capitão-general e juiz principal. Você percebe o que isso fez? Cortés se transformou legalmente. Ele não é mais o tenente de Velázquez. Agora ele não está mais, sabe, ligado a esse cara de forma alguma. Agora ele é um funcionário municipal eleito que responde diretamente ao rei da Espanha. Agora, a autoridade de Velázquez foi completamente contornada. Não por meio de violência ou algo assim, mas apenas por meio de burocracia. Por isso, os anos lidando com papelada no Caribe foram essenciais para Cortés. Por isso foi importante ele estudar códigos legais como tabelião e passar um tempo na faculdade de Direito, pois assim aprendeu a manipular o sistema. Então veja, ele cometeu traição contra o governador de Cuba e tornou isso completamente ilegal, o que é meio louco de se pensar. Agora, mais ou menos na mesma época, Cortés conseguiu os 2 tradutores mais importantes de toda essa conquista. Quero dizer, é difícil exagerar a importância dessas 2 pessoas. O primeiro foi um padre espanhol chamado Jerônimo de Aguilar, que havia naufragado em Yucatán muitos anos antes. E ele estava vivendo com os maias, e na verdade aprendeu a língua deles fluentemente. A segunda pessoa era uma mulher, o nome dela era Malinche. Agora Malinche nasceu no ano de 1500 em uma família nobre nauá na costa do Golfo. O pai dela era um chefe e sua infância, segundo todos os relatos, foi bastante confortável.
E então o pai dela morreu. A mãe dela se casou novamente e, para proteger a herança de um novo filho desse novo casamento, Malinche foi dependendo da fonte ou vendida ou entregue. De qualquer forma, ela era uma criança e de repente estava escravizada. Ela foi trocada pela península de Yucatán, de senhor para senhor, até acabar entre os maias chontais, onde aprendeu a língua deles e sobreviveu. Agora, quando ela era adolescente, já era fluente em 2 dos idiomas mais importantes de toda a Mesoamérica, sua língua nativa, o náhuatl, idioma dos mexicas, e o maia chontal. Então, em março de 1519, após uma batalha em Tabasco, ela foi uma das 20 mulheres escravizadas dadas a Hernán Cortés basicamente como uma oferta de paz. E na época, ela tinha apenas 19 anos. Os espanhóis, muito católicos, batizaram-na e a chamaram de Marina. Depois entregaram-na como propriedade a um dos capitães mais antigos de Hernán Cortés. E é nesse momento que a vida dela muda, porque Hernán Cortés descobre, basicamente por acidente, que ela podia falar essa língua específica, o náhuatl. Agora, de repente, ela se tornou uma das pessoas mais valiosas de toda a expedição. Veja, Hernán Cortés falava espanhol com Aguilar, que traduzia para o maia para Malinche, que então traduzia para o náhuatl aos governantes mesoamericanos com quem negociavam. Agora, em poucos meses, Malinche já tinha aprendido o espanhol sozinha. Ela não precisava mais de Aguilar para traduzir. Então, agora ela era a intérprete direta e exclusiva de Hernán Cortés, e muito mais do que isso também. Ela se tornou sua estrategista, sua conselheira política e uma tradutora cultural. Ela entendia a política de, dezenas de cidades e estado que Hernán Cortés nunca ouvira falar. Então a historiadora Camilla Townsend foi bastante direta. Sem Malinche, os espanhóis nunca teriam tido sucesso nessa história. Mas Cortés jamais mencionou ela em suas cartas oficiais ao rei. Porque se ele tivesse feito isso, teria que admitir o quanto dependia dela. Hoje, na memória mexicana, ela é uma das figuras mais controversas da história do país. Para alguns, a Malinche é uma traidora que entregou seu povo a um conquistador. Para outros, ela é só uma adolescente que foi tirada da família na infância, vendida como escrava e nunca teve escolha nisso. E a verdade talvez seja que ela foi uma sobrevivente brilhante de um sistema que realmente não lhe deu boas opções, que na época usou a única vantagem que tinha, que era sua habilidade de traduzir todos esses idiomas e navegar por uma guerra. Mais tarde ela teria um filho de Cortés. O nome dele era Martin. E ele é frequentemente chamado de um dos primeiros mestiços. Essas são as crianças de ascendência indígena e espanhola mista, e literalmente a base da identidade mexicana moderna de várias maneiras. Agora Malinche em pessoa morreria em 1529, já no fim dos seus 20 e poucos anos da mesma varíola que estava prestes a devastar o império contra o qual ela ajudou a traçar estratégias. Mas por enquanto vamos voltar para Cortés. No verão de 1519, ele já tinha suas primeiras alianças ao longo da costa com um povo chamado Totonacas. Eles eram tributários dos mexicas e estavam absolutamente cansados de pagar tributos. Seus homens estavam nervosos, alguns queriam encerrar tudo e voltar para Cuba. Houve até conversas reais de motim entre soldados e marinheiros. E Cortés entendeu, com a mesma frieza calculista que usou em Veracruz, que não podia se dar ao luxo de dar uma saída para seus homens. Então ele removeu completamente a saída. Em julho de 1519, ele ordenou que todos os navios fossem destruídos. É um dos momentos mais famosos de toda essa conquista. O ditado popular de queimar os barcos ou navios está um pouco errado. Na verdade, ele os afundou. Então ele retirou tudo que era útil dos navios e depois meio que os afundou na costa. Mas a mensagem é a mesma, e é muito simples e brutal. Não há retorno. Ou fazemos isso dar certo ou vamos morrer. Agora, em agosto de 1519, sem navios e sem como sair do continente, Cortés começou a avançar para o interior. Ele tinha cerca de 400 soldados, 16 cavalos e alguns canhões pequenos, e crucialmente milhares de guerreiros e carregadores totonacas que concordaram em acompanhá-lo. Então ele não estava liderando um exército puramente espanhol. Ele estava liderando uma coalizão de pessoas que eram contra esses tributos. E ele estava entrando diretamente no território do povo mais perigoso do centro do México. Os tlaxcaltecas eram os inimigos mais antigos e ferozes dos mexicas. Então, por um século, os mexicas tentaram e falharam em conquistá-los. Os tlaxcaltecas permaneceram independentes graças à pura obstinação militar e a um ódio profundo e multigeracional pela cidade capital, Tenochtitlan. Então, quando Cortés chegou ao território deles, eles presumiram que ele estava realmente trabalhando para os mexicas. Então, atacaram-no e a luta foi brutal. Os tlaxcaltecas quase destruíram a expedição, com várias batalhas, dia e noite, ataques e emboscadas.
Mas os espanhóis, com cavalos, pólvora e a crucial ajuda dos aliados totonacas, conseguiram segurar a linha por semanas de combate. E então, no início de setembro, algo extraordinário aconteceu. A liderança tlaxcalteca tomou uma decisão. Eles passaram centenas de anos lutando contra os mexicas e olharam para esse invasor vindo do outro lado do mar. De repente, deixaram de ver um invasor e enxergaram uma ferramenta, uma chance de derrotar Tenochtitlan. Eles deixaram de lutar contra Cortés e se uniram a ele. Sem os tlaxcaltecas, a conquista do México provavelmente não teria ocorrido. Cortés teria sido eliminado em poucas semanas. A versão espanhola costuma dizer que os espanhóis conquistaram porque são os melhores. Mas as pessoas que realmente fizeram a maior parte da luta, e na verdade a maior parte das mortes foram guerreiros mesoamericanos que tinham seus próprios motivos para destruir esse império, certo? Como dizem, não existem alianças, apenas interesses. E essas pessoas tinham os mesmos interesses. Agora fortalecido com milhares de soldados tlaxcaltecas, Cortés continuou marchando. Em outubro de 1519, ele chegou a uma cidade chamada Cholula. E agora, Cholula é uma das principais cidades da Mesoamérica. Centro religioso, polo comercial, com cerca de 100 mil pessoas e também um excelente molho de pimenta, um dos meus favoritos. Muitas dessas cidades têm nomes de... Já mencionamos vários molhos de pimenta até agora. Foi mesmo? Passamos por Tabasco. Agora chegamos a Cholula. Quero dizer, provavelmente vamos chegar ao Hanks Red em breve. Espero que também passemos pelo Potlatch Bottlenecks. Agora você precisa entender que essa cidade é dominada por uma enorme pirâmide dedicada ao deus Quetzalcoatl. Você provavelmente já ouviu falar dele. Ela era alinhada politicamente aos mexicas. O que aconteceu lá foi um dos momentos mais sombrios dessa campanha. A versão espanhola é assim. Eles descansam em uma cidade. Malinche soube de um complô. Uma velha de Cholula teria contado que os mexicas planejavam uma emboscada. 20 mil guerreiros astecas aguardavam fora dos muros para massacrar os espanhóis enquanto dormiam. Cortés precisou se defender. Ele resolveu atacar primeiro, reuniu os nobres da cidade no pátio e, então, bloqueou as saídas. E seus soldados, junto com milhares desses vingativos tlaxcaltecas, invadiram pelos portões e mataram todos que encontraram. E o número de mortos nesse episódio é disputado. Cortés escreveu ao rei dizendo que 3 mil haviam morrido. Outro testemunho espanhol disse que foram 30 mil. A arqueologia moderna, incluindo a escavação de uma sepultura coletiva na praça central, sugeriu que pode ter sido algo entre 2 e 6 mil. Agora, o relato mexica registrado posteriormente no Códice Florentino conta uma história diferente. Afirma que os cholulanos estavam desarmados e não havia conspiração. Foram atraídos ao pátio e massacrados sem aviso. Os cronistas náhuas escreveram que eles foram mortos de forma traiçoeira e enganosa. Agora não sabemos ao certo quem está mais próximo da verdade, mas as evidências arqueológicas indicam que entre os mortos havia mulheres e crianças, apesar dos espanhóis alegarem que elas foram poupadas. Agora chame o ocorrido em Cholula de defesa preventiva ou campanha calculada de terror. Aquilo quebrou algo. Mandou uma mensagem por todo o centro do México. Os estrangeiros vão matar em grande escala, sem aviso, nos seus espaços mais sagrados. Depois disso, algumas cidades realmente se juntaram a Cortés por medo, outras por oportunidade, e algumas enviaram emissários a Tenochtitlan implorando para que Moctezuma fizesse algo, qualquer coisa, para impedir isso. E Moctezuma, sentado em seu palácio no lago, estava ficando sem tempo para decidir o que faria em seguida. Agora, no início de novembro de 1519, Cortés e sua força combinada de espanhóis, tlaxcaltecas e totonacas começaram a aproximação final. Eles alcançaram o topo de uma enorme passagem de montanha e olharam para o Vale do México, onde avistaram a cidade. Bernal Dias escreveu sobre esse momento pelo resto da vida. Ele disse que os soldados não conseguiam falar, eles não conseguiam dizer nada. As paredes de pedra branca dos templos, as torres surgindo da água, as enormes vias elevadas ou essas estradas massivas atravessando o lago, como se fossem caminhos construídos por deuses. Nada do que eles já tinham visto, nada do que eles já tinham ouvido falar os preparou para esse momento. Em 8 de novembro de 1519, Hernán Cortés entrou em Tenochtitlan pela via elevada. E o imperador mexica Moctezuma II realmente saiu para encontrá-lo. Ei, pessoal, história maluca. O pessoal da Brunt Workwear me enviou botas. Eles realmente me mandaram 2 pares, e eu não estou inventando isso. Eles disseram, use-as em um canteiro de obras real, bata nelas. Se não gostar, devolva e receba o reembolso total. Pensei, não pode ser verdade por alguns motivos.
Primeiro, não trabalho em canteiro de obras, faço stand-up comedy. Essas botas estão impecáveis. Dei um par para um amigo carpinteiro. Ele trabalha o dia todo com as mãos e acaba com os sapatos. 2 semanas depois ele me diz: essas são as botas mais confortáveis que já usei. Obrigado. Provavelmente vou cobrar por elas. Mas, de qualquer forma, o que estou dizendo aqui é que a Brunch Workwear tem talvez as botas mais confortáveis e duráveis de todas. Assim que você tira da caixa, elas já duram muito, muito tempo. São super confortáveis e têm um visual ótimo. Então é o seguinte, esse cara, Eric, é o fundador. Ele cresceu na classe trabalhadora e seus amigos sempre diziam que as grandes marcas de botas viraram empresas de moda e deixaram de fazer o produto que precisavam. Ele decidiu criar uma que funcionasse, dando a tudo nomes de trabalhadores com quem ele realmente cresceu. As botas são à prova d'água, tem biqueira de segurança ou macia, modelos de puxar e amarrar, oferecendo todas as opções necessárias. Se você acessar brunchworkwear.com agora e usar o código CAMP, ganha $10 de desconto. Aproveite para comprar as botas e usar no trabalho. Se não gostar, pode devolver. Você não perde nada. Se não gostar, devolva e receba reembolso total. Essa é a garantia Brunt. Acesse brunchworkwear.com ou brunchworkwear.com.camp, CAMP. E use o código CAMP, economize dinheiro, compre as botas, use no trabalho, e se você não gostar delas, vai receber o reembolso total. É só devolver e eles devolvem seu dinheiro. É isso aí, você literalmente não tem nada a perder. Não vejo por que você não daria uma chance. Quero dizer, meus amigos adoram. Eu adoro, mas bom, eu não faço trabalho manual, mas elas ainda assim ficam ótimas. Enfim, é brunchworkwear.com/brunchworkwear.com.camp. Use o código promocional. O link está na descrição, diga que o pessoal do acampamento te indicou. Agora, voltando ao assunto, vamos fazer uma pausa rápida, só quero dizer o óbvio. Você não vai contratar um quiroprata para fazer uma cirurgia cerebral. E se você fosse lutar no octógono, não contrataria um cara que só assiste muito UFC. Se você tiver um caso de lesão pessoal, não vai contratar um amigo que entende de contratos, pois sabe que lesão ocorre por negligência de outro. Você não quer apenas advogados comuns, mas profissionais de verdade. É aí que Morgan & Morgan entra. Eles são o maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos, com mais de 100 unidades no país e mais de 1.000 advogados. O mais impressionante é que eles já recuperaram mais de $30 bilhões para mais de 500 mil clientes. Eles têm um histórico real de lutar para conseguir uma compensação completa e justa para as pessoas. Então, se você algum dia se machucar, pode procurar Morgan & Morgan. A taxa deles só é cobrada se ganharem o caso. Você não paga nada se não houver vitória. Isso mostra a confiança da Morgan em conseguir compensação pelos seus ferimentos. Então, para mais informações, acesse forthepeople.com/forthepeople.com/gagon. Esse forthepeople.com/GAGN é forthepeople.com/gagon ou Disque Jogo da Velha LOL. Isto é Jogo da Velha 529. Avise que foi enviado pelo pessoal do acampamento. Este é um anúncio pago. Agora voltamos ao programa. Agora você provavelmente já ouviu uma história sobre esse momento, e ela é mais ou menos assim. Moctezuma acreditava que Cortés era o deus que havia voltado, Quetzalcoatl, a serpente emplumada profetizada para vir do leste, e ele recebeu os espanhóis em sua cidade porque achava que eles eram esses anjos divinos. A maioria dos historiadores modernos não acredita nisso. A ideia de que Cortés foi confundido com um deus é um dos mitos mais persistentes da história popular. E nas últimas décadas, estudiosos como Camilla Townsend, que mencionei antes, e Matthew Restall basicamente desmontaram essa ideia. Evidências indicam que a história da profecia de Quetzalcoatl foi provavelmente criada após a conquista, em parte pelos espanhóis para fazer sua vitória parecer divinamente ordenada, como se fosse destino. Era algo que sempre deveria acontecer. E a história também foi criada em parte por cronistas indígenas, que tentavam entender a catástrofe por meio da linguagem religiosa que conheciam. O povo de Moctezuma, inclusive os cholutecas que haviam sido massacrados antes, claramente não achava que Cortés era um deus, pois lutaram contra ele. A verdade mais provável é que Moctezuma permitiu a entrada de Cortés na cidade por ser um político astuto que controlava essa grande cidade. Nesse momento, ele já observava os espanhóis há meses, enviando vigias, emissários e presentes. Ele tentou suborno, intimidação e diplomacia, e nada disso realmente funcionou. Então, em novembro, ele tinha uma escolha. Ele poderia declarar guerra aberta contra um homem cujo exército tinha dezenas de milhares de mesoamericanos, inimigos unidos que conheciam o terreno melhor que todos. Ou ele poderia convidar os espanhóis para uma cidade onde controlaria a situação, estudá-los e escolher o melhor momento. Por isso, decidiu convidá-los a entrar. E esse seria um dos erros de maiores consequências que qualquer governante mesoamericano já cometeu.
Por cerca de uma semana, os espanhóis ficaram no palácio do pai de Moctezuma, recebendo comida, presentes e acesso à cidade. Visitaram mercados e templos. Eles viram as fileiras de crânios humanos no recinto sagrado, os sacerdotes cobertos de sangue seco e a grande pirâmide onde os corações das vítimas sacrificiais eram retirados diariamente. E eles ficaram horrorizados. Para os espanhóis, as práticas religiosas dos Mexica não eram cultura. Eram a prova de que essa civilização precisava ser conquistada em nome do próprio Deus. Uma das coisas mais loucas é que, enquanto os espanhóis visitavam a cidade, também eram observados. Moctezuma era inteligente. Ele estava observando eles e contando seus homens, contando seus cavalos, contando suas armas, mas ambos os lados estavam avaliando um ao outro. E então, por volta do 5º ou 6º dia, Cortés fez algo que ninguém esperava. Ele fez Moctezuma de refém. Ele entrou no palácio do imperador, se cercou de espanhóis armados e disse a ele, através da tradutora Malinche, que ele deveria ir morar com os espanhóis em seu acampamento como um convidado, mas não de verdade. O imperador do estado mais poderoso da Mesoamérica tornou-se na prática prisioneiro em sua própria cidade. E através dele, Cortés começou a dar ordens que eram obedecidas, pelo menos por um tempo, porque pareciam vir do próprio Moctezuma. Cortés havia tomado um império pela garganta sem uma única batalha pela capital. Era como uma aposta inacreditável. É uma das atitudes mais ousadas para um líder militar, e provavelmente ele só fez isso por não ter experiência na área. Qualquer general astuto diria, olha, isso nunca vai funcionar. Os mexicas poderiam ter eliminado os espanhóis literalmente em um instante. Havia algumas centenas de espanhóis dentro da cidade e 200 mil astecas cercados por água e calçadas, com uma população assistindo seu imperador se tornar um fantoche. O fato de isso ter se mantido, ainda que por pouco tempo, é um dos momentos mais loucos dessa conquista, mas não poderia durar para sempre. Em abril de 1520 chegou a notícia para Cortés de que ele tinha um novo problema para lidar, Diego Velázquez. Você se lembra dele? Esse é o governador de Cuba, traído por Cortés, contra quem ele basicamente tinha provocado uma espécie de motim. Finalmente enviou uma força para prendê-lo. Pânfilo de Narváez havia desembarcado na costa com cerca de 1.100 homens, o dobro do tamanho da expedição original de Cortés. E as ordens eram muito simples. Levar Cortés de volta para Cuba acorrentado e nós vamos matá-lo. Então agora Cortés teve que deixar Tenochtitlan para lidar com ele. E em seu lugar, ele deixou um capitão chamado Pedro de Alvarado no comando da guarnição espanhola dentro da cidade. Agora, Alvarado era imprudente, ele era impulsivo. Sabe, ele era um homem sem nenhuma da sofisticação política de Cortés e com toda a crueldade. Então, enquanto Cortés estava fora, Alvarado massacrou pessoas inocentes e desarmadas em um templo. Em maio de 1520, os mexicas estavam celebrando um festival religioso chamado Toxcatl no Templo Maior, a grande pirâmide no coração da cidade. Os espanhóis permitiram que o festival acontecesse e milhares de nobres, sacerdotes e guerreiros mexicas se reuniram desarmados e em trajes cerimoniais no pátio do templo. Eles dançavam, cantavam e celebravam até que os soldados de Alvarado atacaram, fechando todas as saídas. Eles mataram dançarinos, cantores e centenas de pessoas em um massacre indiscriminado, segundo cronistas indígenas. Historiadores ainda discutem o motivo desse ato. Alguns relatos dizem que Alvarado acreditava que uma revolta estava sendo planejada contra ele. Outros dizem que ele estava apenas com medo. O relato indígena afirma que ele agiu por ganância e os guerreiros usavam ouro. Seja qual for o motivo, a cidade explodiu. Os mexicas se levantaram, cercaram o complexo espanhol e lutaram para retomar sua cidade. Quando Cortés voltou às pressas da costa, após derrotar Narváez e incorporar a maioria de seus homens ao seu exército, ele encontrou sua guarnição encurralada, seu imperador refém, perdendo o pouco de autoridade que ainda lhe restava, e uma população que estava farta dos conquistadores. Cortés levou Moctezuma a um terraço para tentar acalmar a multidão. Conforme a fonte, a multidão o matou com uma pedra ou os espanhóis o eliminaram quando não era mais útil. Os relatos mexicas e espanhóis obviamente discordam sobre isso há cerca de 500 anos. Agora, o que todos concordam é o seguinte: no final de junho, Moctezuma estava morto. E os espanhóis tiveram que sair. Na noite de 30 de junho de 1520, tentaram fugir de Tenochtitlan na calada da noite, levando o máximo de ouro e tesouros em seus cavalos. Os mexicas os capturaram nessas calçadas, único acesso à cidade. Era preciso cruzar um lago por uma só estrada. O que se seguiu ficou conhecido na memória espanhola como La Noche Triste, a Noite das Tristezas. Cerca de 400 espanhóis se afogaram, foram mortos ou capturados, e cerca de 4.000 aliados indígenas deles também morreram. Muitos dos espanhóis se afogaram no lago, ironicamente arrastados pelo ouro que eles não quiseram deixar para trás.
Agora Cortés, segundo a lenda, escapou por pouco e sentou-se sob uma árvore no continente na manhã seguinte e chorou. O Império venceu. No verão de 1520, por um breve momento, os mexicas fizeram o que ninguém antes na Mesoamérica havia feito: derrotaram os invasores. Eles os expulsaram de sua cidade e a armadilha finalmente se fechou. E naquele momento estava acabado. Mas para Cortés, isso estava longe de ser o fim. Agora, aqui a história deixa de ser realmente sobre Cortés, porque o que finalmente quebrou Tenochtitlan não foi Cortés, foi um micróbio. Enquanto os espanhóis estavam recuando e se reagrupando, tentando, você sabe, reunir seus exércitos e seu povo no território tlaxcalteca, a varíola já estava lá. Ela havia cruzado o oceano em um dos navios e se espalhou pela rede de comércio e tributos que alimentava Tenochtitlan. E então, você sabe, acabou atingindo a própria cidade. Os mexicas não tinham imunidade e ninguém nas Américas tinha, e em poucos meses, a varíola matou algo entre 1/3 e metade da população de Tenochtitlan. Ela matou Coatluac, o irmão de Moctezuma, que havia sido escolhido como novo imperador após a Noite Triste. Ela matou nobres, generais e sacerdotes, todas as pessoas que realmente poderiam ter organizado qualquer tipo de resistência. Os defensores da cidade mais poderosa da Mesoamérica morriam por algo que não viam, não podiam nomear e nem combater. Cuauhtémoc, jovem guerreiro feroz e dedicado, foi escolhido como novo imperador. Ele tinha cerca de 23 anos, tinha experiência militar e não acreditava que os estrangeiros fossem deuses. E ele estava determinado, quase como se fosse por vontade divina, a lutar contra eles até o fim. Mas a cidade que ele acabara de herdar já estava meio vazia. Enquanto Tenochtitlan morria por causa da doença, Cortés estava ficando ainda mais forte. Os espanhóis cresceram em uma Europa onde a varíola era endêmica. A maioria já tinha sobrevivido à doença na infância e mantinha a imunidade para sempre. Então, quando estava no território tlaxcalteca, ele ordenou a construção de 13 pequenos navios, os bergantins, que podiam ser transportados em partes para o interior e depois montados à beira do lago Texcoco. Ele reuniu homens, absorveu os soldados derrotados e conquistou ainda mais aliados indígenas. E então, na primavera de 1521, agora ele tinha um exército de verdade. E assim, quando ele marchou de volta para Tenochtitlan, comandava cerca de 800 espanhóis e dezenas de milhares de guerreiros indígenas. E o cerco começou em 22 de maio de 1521 e durou 93 dias, e foi uma das batalhas urbanas mais brutais da história do mundo até aquele momento. Cortés usou as brigantinas para controlar o lago, bloquear as canoas, interceptar suprimentos e atacar vários lados simultaneamente. Ele destruiu os aquedutos que traziam água para a cidade e cortou as calçadas. A cidade foi construída para ser, você sabe, simplesmente impenetrável. E agora ela estava de repente sem acesso a comida, água e reforços, e mais importante, de qualquer tipo de rota de fuga. E então ele lutou para entrar. Os mexicas revidaram com tudo. Cuauhtémoc comandou as defesas a partir dos templos e mulheres se uniram aos guerreiros nos telhados. Eles arrastaram prisioneiros espanhóis até os altares e os sacrificaram à vista de Cortés e seu exército, um ato deliberado e desafiador, dizendo aos invasores: "Nós somos exatamente o mesmo povo que sempre fomos e não vamos nos render." Mas nesse ponto, eles estavam famintos e doentes, e de acordo com o historiador David Bowles, os dias finais. Era apenas uma cidade onde o sangue estava espalhado nas paredes, onde vermes rastejavam pelos cadáveres dos mortos, e onde os sobreviventes estavam tão fracos de disenteria e fome que mal conseguiam levantar suas armas. Mas, mesmo assim, eles continuaram lutando. E então, em 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc entrou em uma canoa com sua esposa e seus conselheiros mais próximos, e tentou atravessar o lago para pedir reforços do interior, mas uma brigantina espanhola os interceptou. Ele se rendeu com apenas uma condição: que seu povo pudesse deixar a ilha para procurar comida, e que sua esposa não fosse machucada. Ele foi levado diante de Cortés e, segundo relatos, chegou a oferecer sua própria faca a Cortés e pediu para ser morto. Mas Cortés recusou. O cerco havia terminado. O Império Azteca, como conhecíamos, terminou. O que veio depois foi horrendo, mesmo para os padrões das guerras do século XVI. Os tlaxcaltecas varreram a cidade, matando, saqueando e queimando tudo o que viam pela frente. Historiadores modernos acreditam que o verdadeiro número de mortos do cerco em si, civis e defensores mexicas, soldados e aliados indígenas, está na casa das centenas de milhares. A cidade parecia, sabe, um sonho, cerca de 20 meses antes. Agora estava completamente destruída. As pirâmides estavam quebradas, os canais estavam simplesmente cheios de corpos. O grande templo de Huitzilopochtli, o coração do mundo religioso mexica, estava prestes a ser demolido e substituído por uma igreja católica.
O lago que permitiu a existência de Tenochtitlan seria lentamente drenado nos séculos seguintes. E hoje a cidade que os espanhóis construíram em cima dela, a cidade do México, fica onde antes era água. O próprio Cuauhtémoc foi torturado. Os espanhóis queimaram as solas dos pés dele com óleo para descobrir onde o resto do ouro estava escondido, mas nunca acharam a maior parte. Ele nunca cedeu. Ele permaneceu como o governante fantoche que restou de Tenochtitlan por mais 4 anos, até que Cortés, em uma expedição para Honduras, o executou sob acusações de traição que até alguns dos próprios soldados de Cortés achavam que eram inventadas. As últimas palavras relatadas dele foram direcionadas a Cortés. Ele disse: "Eu sabia o que era confiar em suas falsas promessas. No momento de sua morte, ele tinha apenas 26 anos." E a essa altura, Cortés já não era apenas um invasor lutando pela sobrevivência ou glória. Ele está de pé sobre os destroços de uma civilização que ajudou a destruir, e agora precisa descobrir o que fazer com isso. Quero dizer, a conquista havia terminado, mas o acerto de contas pelo que ele fez ainda nem tinha começado. Por semanas após a rendição, Cortés permaneceu entre os destroços de uma das cidades mais belas da Terra, a cidade mais bela que Cortés já tinha visto, tentando decidir o que fazer com ela. Ele sentou e escreveu 5 cartas. Elas são conhecidas hoje como as Cartas de Relación, as Cartas de Relação, endereçadas a Carlos V, rei da Espanha e imperador do Sacro Império Romano. Elas são alguns dos textos de autojustificação mais cuidadosamente construídos da história do colonialismo europeu. Cortés escreveu essas cartas com toda a habilidade que aprendeu como tabelião em Hispaniola. Você sabe, muito preciso e leal, jurídico, e sabe, cheio de legalismos em latim, repleto de declarações de lealdade à coroa. Cheio de, sabe, ênfase estratégica no ouro e no território que ele trouxe para o Império Espanhol, e muitas omissões bem deliberadas. Ele quase nunca mencionava Malacã, ele minimizava o papel dos tlaxcaltecas. Ele retratava cada massacre como uma necessidade defensiva e cada ato de conquista como uma missão sagrada enviada por Deus. Ele estava literalmente escrevendo o primeiro rascunho da própria história dele, e isso realmente funcionou. Em 1522, Carlos V o confirmou oficialmente como governador e capitão-general da Nova Espanha. Enquanto as cartas atravessavam o Atlântico, Cortés começou a trabalhar em terra firme. Ele tomou uma decisão que basicamente moldaria os próximos 5 séculos da história da América do Norte. Ele reconstruiu a cidade sobre os escombros de Tenochtitlan. Ele drenou partes do Lago Texcoco. Ele traçou ruas seguindo o antigo padrão dos meticas. Ele ordenou a construção de uma catedral diretamente sobre as ruínas do Templo Maior, a Grande Pirâmide, o local mais sagrado do mundo religioso mexica. Até hoje, você pode ficar no Zócalo, a praça principal da cidade do México, e olhar para uma catedral católica espanhola construída com as próprias pedras do templo que ela substituiu. E ele nomeou a nova capital como Cidade do México. O sistema que ele criou se baseou na encomienda, modelo com o qual cresceu em Cuba, mas agora aplicado ao continente todo. Os colonizadores espanhóis receberam controle sobre comunidades indígenas inteiras, que eram forçadas a fornecer trabalho e tributos em troca de proteção e cristianização, o que moldaria a hierarquia social da América Latina pelos próximos 300 anos. Agora, por um tempo no início dos anos 1520, Hernán Cortés foi o europeu mais poderoso das Américas. Mas então tudo começou a desmoronar. Porque veja, a coroa espanhola tinha um problema. Hernán Cortés tinha feito exatamente o que eles queriam. Ele, entregou a eles um império. Ele encheu o tesouro deles de ouro. Ele trouxe mais território do que eles podiam usar. Ele também se amotinou contra um governador espanhol e comandou seu exército particular por 2 anos sem autorização real, mostrando que um homem carismático com o exército e charmes certos poderia criar seu próprio reino a 8.000 quilômetros de quem pudesse detê-lo. Na cuidadosa formulação da britânica, Cortés havia se tornado, aspas, plenamente consciente da vulnerabilidade de um conquistador bem-sucedido cujo campo de atuação estava a 8.000 quilômetros do centro do poder político. E o Conselho das Índias, o órgão que ficava realmente em Madrid e administrava todos os projetos coloniais da Espanha, estava igualmente consciente dessa exata realidade. Eles tinham lido suas cartas. Eles sabiam, como foi dito, que Cortés era popular o suficiente entre os povos indígenas e poderoso o bastante entre os conquistadores para que pudesse simplesmente estabelecer o México como um reino independente se quisesse. E esse era o maior medo deles. Então a coroa começou a tentar podar as asas de Cortés. Em 1524, Cortés saiu da cidade do México para liderar uma expedição a Honduras e reprimir a rebelião de um de seus capitães. Enquanto ele estava fora, inimigos na cidade do México agiram contra ele, confiscaram seus bens e espalharam boatos de sua morte. Sim, morreu numa expedição, sumiu.
Eles começaram a desmontar toda a administração dele. Quando voltou em 1526, descobriu que o governo colonial que construiu estava contra ele. Ele voltou para a Espanha em 1528 para defender seu caso pessoalmente. E lá, finalmente, a coroa revelou suas intenções. Eles concederam a ele um grande título de nobreza, o Marquês de Vila de Oaxaca, literalmente o Marquês do Vale de Oaxaca, e deram a ele uma grande propriedade e uma grande renda. E então, em 1535, deram todo o poder político real, o título, você sabe, de o chamado vice-rei da Nova Espanha, que de fato administraria a colônia, foi entregue a outro, o nobre espanhol leal Antônio de Mendoza. Então Mendoza ficou com o trono e Cortés ficou só com o título, uma renda e uma propriedade. Então, pelo resto da vida, Cortés seria rico, ele seria honrado. Quero dizer, ele tinha o título, mas nunca mais seria o governante absoluto desse território pelo qual arriscou a vida para conquistar. Ele era um herói nacional, mas só no papel. Agora, os anos restantes de sua vida são algumas das partes mais estranhas de toda essa história. Ele retorna ao México de navio e tenta recuperar sua autoridade, mas falha. Ele organizou expedições para achar novas terras, buscando outro império para repetir o feito e recuperar sua reputação. Ele navegou pela costa do Pacífico e descobriu uma península que achou ser uma ilha, e a chamou de Santa Cruz. Hoje, nós a chamamos de Baixa Califórnia. Ele retornou à Espanha em 1541 aos 56 anos de idade, e se juntou a Carlos V em uma campanha militar contra a cidade de Argel, no norte da África. Essa campanha foi um desastre. Cortés, o conquistador de impérios, assistiu do navio enquanto as forças espanholas eram dispersas por tempestades e defensores argelinos. Segundo relatos, ele se ofereceu para liderar o ataque pessoalmente, e os oficiais do rei simplesmente o ignoraram. Ele passou os últimos anos na Espanha enfrentando processos judiciais sobre propriedade, herança e acusações antigas. Ele escreveu petição após petição ao rei, pedindo reconhecimento, essa audiência com a coroa que nunca aconteceu. De acordo com um historiador, em seus últimos meses ele era rico, mas amargurado. Em 2 de dezembro de 1547, Hernán Cortés morreu em uma mansão em Castilleja de la Cuesta, perto de Sevilha. E a causa é atribuída de várias formas, como disenteria ou algum outro tipo de doença. Seu último desejo foi que seu corpo fosse levado de volta ao México, para o país que ele destruiu e reconstruiu, e pediu para ser enterrado lá. Levou décadas para atender ao pedido, e seus restos foram transferidos várias vezes ao longo dos séculos. E hoje eles estão em uma capela no Hospital de Jesus Nazareno, na cidade do México, um antigo hospital que o próprio Cortés fundou e que ainda funciona até hoje. A capela geralmente não está, você sabe, aberta para turistas. Não há estátua dele na praça pública da cidade do México. Não há monumento. O homem que construiu a capital da América Espanhola está enterrado lá, mas de certa forma de maneira invisível. E isso, de certa forma, é meio que perfeito, porque a verdade é que o México passou 500 anos tentando descobrir exatamente como lembrar de Cortés. O Império Espanhol que ele ajudou a criar duraria 300 anos. A Nova Espanha se estenderia desde o que hoje é, você sabe, o sul dos Estados Unidos, passando por toda a América Central e até mesmo partes do Caribe. O sistema colonial que Cortés implementou, a encomienda, o trabalho forçado, a hierarquia de castas raciais. E você sabe, simplesmente, a extração de ouro e prata do Novo Mundo para alimentar a economia europeia moldaria toda a trajetória do hemisfério ocidental. Mas esse é apenas o lado político do legado de Cortés. Cortés não trouxe apenas uma nova economia e soldados para o México. Ele trouxe, sem saber, o evento biológico mais mortal provavelmente da história humana, a doença que eles chamaram de Grande Mortandade. No século após a conquista, varíola, sarampo, tifo, gripe e meia dúzia de outros patógenos do Velho Mundo varreram as Américas. A população mexicana, que os historiadores estimam ser em torno de 20 milhões de pessoas, em 1519 caiu para pouco mais de 1 milhão em um século. Quero dizer, pense nesse número. O número de mortos foi estimado em algo entre 80% e 95% de toda a população indígena pré-contato. Quero dizer, em termos humanos, muito provavelmente o evento mais mortal da história da nossa espécie como seres humanos. E Cortés não planejou isso. Ele não entendia o que tinha desencadeado. Ele era um homem de sua época e, você sabe, a teoria dos germes só existiria dali a uns 300 anos. Mas é aqui que as coisas ficam meio confusas, porque apesar de todo esse horror, algo novo surgiu, um novo povo, uma nova língua, um novo país. O México moderno é o que os historiadores às vezes chamam de nação mestiça, um povo de história mista espanhola, indígena e africana.
A base literal da identidade mexicana é o casamento entre os conquistadores e os conquistados, de certas maneiras. Quero dizer, Martín Cortés, o filho de Hernán Cortés e Malinche, é frequentemente chamado de pai simbólico dessa identidade, o primeiro mestiço. Ele nasceu em um país que ainda não existia, de uma mãe que havia sido escravizada, de um pai que havia conquistado o próprio povo dela. E um futuro como nobre colonial cuja existência era, quero dizer, literalmente um paradoxo em si mesma. E esse paradoxo ainda é real hoje. Quero dizer, recentemente, em 2019, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, escreveu uma carta pública ao rei da Espanha, Felipe VI, e ao Papa Francisco. A carta solicitava, após tanto tempo, um pedido formal de desculpas pelos abusos da conquista espanhola. Ele afirmou que ainda há feridas abertas. É melhor reconhecer que abusos foram cometidos e erros foram cometidos. Agora a Espanha recusou. O governo espanhol rejeitou firmemente a exigência, afirmando que eventos de 500 anos atrás não podem ser julgados pelos padrões de hoje. Líderes conservadores espanhóis consideraram a exigência um insulto. Legisladores mexicanos e a capital sugeriram retirar as estátuas de Cortés e Colombo dos espaços públicos. Ruas com nomes de conquistadores foram renomeadas. Mas então, em novembro daquele mesmo ano, um descendente de Moctezuma se encontrou com um descendente de Cortés em uma capela na cidade do México e eles se abraçaram, ambos choraram. E o descendente de Cortés disse, traduzindo livremente: "Quero pedir seu perdão por todas as coisas ruins que aconteceram." O descendente de Moctezuma respondeu novamente em uma tradução imperfeita: "No final, agora somos todos uma família." E então, em agosto de 2021, exatamente 500 anos após o dia em que Cuauhtémoc se rendeu, na canoa, López Obrador, o ex-presidente do México, ficou em frente a uma réplica do Templo Maior construída na praça central da cidade do México. E ele não falou à Espanha, mas sim aos povos indígenas de seu próprio país, e pediu formalmente, em nome do Estado mexicano, o perdão deles. Ele disse: "Hoje lembramos a queda da grande Tenochtitlan e pedimos desculpas às vítimas da catástrofe." E quero dizer, esse é o tipo de mundo que Cortés criou. Um mundo onde os descendentes do conquistador governam o país que ele criou, onde vivem em um México que não traz mais seu nome nas ruas, e dois países não concordam sobre o que ocorreu ou o que sentir em relação a isso. Ele conquistou, ele invadiu, ele fundou, ele destruiu, ele reconstruiu, e tudo isso é verdade. E acho que é difícil para a história escolher apenas uma dessas versões. Acho que todos queremos uma história simples, com mocinhos e vilões. Existem conquistadores considerados maus e cruéis. Há os conquistados, vítimas indefesas sem opções, marcando uma clara divisão entre nós e eles. Durante 500 anos, essa versão da história prevaleceu nas cartas de Cortés, nos cronistas, livros didáticos, estátuas, ruas e pelos vencedores. Mas a verdade não é simples. E ela sabe, não precisa ser. Sabe, a verdade vem à tona, até mesmo sabe do próprio chão, porque a cidade do México está realmente afundando até 38 centímetros por ano em algumas áreas. Lembre-se, a cidade que os espanhóis construíram está em cima de um lago que 500 anos depois ainda está puxando a catedral para baixo, para o barro mole, onde Tenochtitlan realmente flutuava. E isso me diz que, você não pode enterrar a civilização. Ninguém pode. Porque, sabe, o que saiu desse choque não foi só tragédia. Foi um povo, uma língua que literalmente carrega o idioma náhuatl dentro do seu espanhol. Quero dizer, palavras como chocolate, tomate, coiote, abacate. Essas são palavras que o mundo inteiro agora fala, sem nem saber de onde vieram. Quero dizer comida, fé e música, um país que não existe em nenhum outro lugar do mundo, porque em nenhum outro lugar do mundo, dois mundos colidiram dessa forma, e de alguma maneira aprenderam a coexistir. O México é o belo filho de dois mundos, um dos conquistadores e outro dos conquistados, nascido disso. Uma das coisas mais brutais que já aconteceram na história, um dos massacres mais selvagens e mortes brutais que a humanidade já experimentou. E também produziu uma das coisas mais belas, um país, um povo, uma história, e não é simples. Mas, sabe, as pessoas que vivem nessa realidade e convivem com ela, são elas que no fim das contas decidem no que isso vai se tornar. E isso, meus amigos, é um breve resumo da vida de Hernán Cortés. Quero dizer que história fascinante. Tem de tudo. Tem traição, manobras políticas, ganância, morte, beleza e nascimento. Tem tudo isso. É interessante porque não costumo perguntar isso aos meus amigos mexicanos. Eu vejo meus amigos mexicanos como pessoas de um país, do mesmo jeito que vejo canadenses ou, espanhóis ou franceses.
Eu não vejo eles como parte de uma história de opressão. Tenho amigos mexicanos de pele clara, que parecem espanhóis, e outros de pele escura, bem indígenas. Não vejo diferença entre eles. Para mim, todos são mexicanos. Mas eu fico pensando se eles se veem de uma forma em que pensam. Fomos oprimidos ou fomos conquistados, e isso não é justo. Ou como é essa relação, sabe? Digo, você é equatoriano. O que você acha? Sim, tipo, eu nunca. Quer dizer, eu sempre cresci pensando que eu era equatoriano. E aí eu conhecia, tipo, todo ano eu ia ao Equador e via equatorianos de mais ou menos 1,63 m, de cabelo escuro e sem pelos no corpo. Pensava, somos iguais. E aí eu penso, meu pai é totalmente espanhol e minha mãe tem 1,75 m. Fico pensando, vocês não são. Seu pai é espanhol, sua mãe é. Ela também é espanhola, mas ela nasceu no Equador. Nasceu no Equador. E os pais dela nasceram no Equador. E eles comem um pouquinho da Índia. Sim, eles comem sim. Sim, são culturalmente equatorianos. Culturalmente, sim. Minha bisavó materna é suíça e o avô espanhol. Depois mudaram-se para o Equador, mas sinto que penso em termos culturais. Eles se mudaram pra lá? Eles se mudaram para o Equador para abrir uma cervejaria. Achei que vocês fossem de lá e tivessem uma parte indígena. Meu bisavô, na verdade, tenho cerca de 4% indígena. Mas agora você deve ter família indígena equatoriana. Eu não tenho. Quer dizer, todo mundo, tipo, veio da Espanha, de verdade. Se você olhar para eles, geneticamente, eles são espanhóis. Interessante. É. Quero dizer, mas tipo, o nosso amigo Jaime, Oi, eu sou mexicano. ele é indígena. Ele é indígena. É. Mas ouvi que ele nunca fala disso. Ele pode ser Neandertal. Vai além disso. Tem alguma coisa? Quero dizer, você leu o livro Conquistador? Teve algo que foi omitido da nossa versão resumida? Claro, algumas coisas foram omitidas, mas algo importante ficou de fora do nosso resumo que chamou sua atenção? Vou dizer, são detalhes pequenos. Minha parte favorita do livro que vocês não citaram é que os mexicanos nunca tinham visto cavalos antes. E eles achavam que eram criaturas alienígenas, e Cortés queria manter esse mistério. Então, se cavalos morressem em batalha, ele os enterrava em segredo para que eles não vissem os cavalos sendo realmente enterrados. Ele queria que ele... Ele não queria que eles pensassem, tipo, podemos matar essas coisas. Ele queria que fosse tipo, olha, isso é como um carro. Tipo, você não pode simplesmente acabar com ele. Ou como uma nave espacial. É engraçado como a história funciona, né? Logo depois de ler esse livro, peguei Império da Lua de Verão. E esse livro é sobre os Comanches. 200 anos depois, eles eram mestres no cavalo, montando como pranchas de surf, em segredo. Pensei, esses caras aqui, E pensei, se Cortés não tivesse ido ao México, não teria trazido cavalos pra cá. Os Comanches não causariam tanta confusão. Toda a nossa ideia sobre o indígena americano seria completamente diferente porque Cortés trouxe cavalos pra cá. Caramba. E aí, tipo, tinham histórias sobre, tipo, esses caras estavam subindo as montanhas do México. Eles estavam, tipo, ficando com mal de altitude. E, tipo, era realmente assim, ninguém queria estar lá, certo? Eles odiavam cada segundo daquilo. E aí, obviamente, quando eles entram na cidade, você descreveu como era linda. Isso sempre me faz pensar, queria que tivéssemos alguma imagem de como aquilo era. Você pode pegar uma foto da antiga Tenochtitlan? Tenho curiosidade. Sei que já fizeram recriações, mas daquele momento específico. Quero dizer, o Pizarro tem crônicas parecidas sobre descer o Amazonas até o Peru e ver aquelas cidades enormes de ouro sobre as quais ele escreve em suas cartas. Acho que muita da lenda da Cidade de Ouro vem das histórias do Pizarro. Eldorado. Exatamente. Mas é uma coisa louca de se pensar. Por um lado, o que eles fizeram foi obviamente brutal e errado, certo? Os projetos coloniais sempre foram, você sabe, repletos de dilemas morais. Mas quero dizer, a experiência de ir até lá deve ter sido insana. Sabe, tipo, você e um monte de caras que estão miseráveis. Quero dizer, imagine ver isso. Tipo, eu nem consigo imaginar. E é em um lago. Tipo, essa foto nem faz jus porque é cercado por água. É literalmente como um fosso. Literalmente em uma ilha, em um lago. E quero dizer, essa é uma visão topográfica. E é simplesmente louco pensar nisso. Droga, é insano. E aí como você mencionou, mas ele decide. Isso não é mais sobre comércio, agora é diplomacia. Ele diz, podemos conversar com essas pessoas. Achamos o padre que fala uma língua, depois um prisioneiro que fala essa e outra língua. E todos traduzem, tipo, caramba, vamos ficar. Vou construir essa colônia. Vamos para Montezuma. Nós vamos fazer diplomacia. Eu adoro isso. E ele levando os barcos secretamente à noite e meio que desobedecendo às ordens. Tipo, eu assisti a um vídeo sobre ele depois que li o livro. E naquela época, obviamente agora é menos assim, mas tudo era sobre legado e sobre ter seu nome lembrado. E ele, tipo, ansiava muito por isso. Ele não era um maluco. Tô recebendo uma ligação do Jaime. Vamos fazer isso. Ok. Jaime, e aí?
Lá vamos nós de novo. Tô gravando um podcast. Mas preciso perguntar, você está ao vivo? Sou eu, Cristos, com David Sanches. Gravamos um episódio sobre Hernán Corte ou Cortés. Estou curioso, pode me contar? Você é tecnicamente o tio do David? Então eu estou curioso, tipo, etnicamente ou geneticamente você é indígena. Correto. Você sabe de qual etnia? Índio purépecha de uma região de Michoacán. E também índio raialo do sul do Texas. Entendi. Agora, E então todo mundo. vai em frente. Agora, Cortés é um conquistador que entra... Desculpa, estou com interferência no microfone. Quero garantir que isso não atrapalhe. Ele é um conquistador que entra em Tenochtitlan e massacra toda a cidade e meio que sem querer infecta todo mundo com varíola. Estou curioso, qual sua opinião sobre como muitos mexicanos veem o legado de Cortés? Sei que os mexicanos não são um grupo homogêneo e não espero que fale por todos, mas poderia compartilhar essa perspectiva? Bem, você tem que lembrar que ele foi atrás dos astecas. E ele se aliou com muitas tribos indígenas que não gostavam dos maias. Exatamente. Então havia muitas pessoas que estavam alinhadas contra eles. Eles estavam alinhados com... Ele contra os astecas, não é certo? Sim. E muitas dessas tribos, elas nem eram da região local, certo? Elas eram do norte do México. Elas podiam ser de qualquer lugar do México. E eles voltaram para onde eram, para suas terras de origem. E talvez eles não guardem o mesmo ressentimento, sabe? Gerações depois em relação a ele, como as pessoas que ficaram na região. Uhum. Mas alguns deles guardam esse ressentimento. Até o presidente atual faz isso. Sim, eu sei. Eu vi que o presidente escreveu uma carta pro Papa Francisco dizendo, tipo, ei, peça desculpas, cara. Sim, não, esse é o novo. Sim, o novo. Eu não. Você está falando do novo, o judeu. Desculpa. A judaica, sim, a Liga Judaica. Ela não está feliz com Cortés. Sim, a Liga Judaica não católica. Tudo bem, acho que você está mostrando sua posição política aqui. Mas tudo bem, isso me dá um pouco de margem. Cara, eu devia ter usado minha camisa do México pra essa. Valeu, podemos refazer o episódio com isso? Beleza, tudo bem. Não, eu não vou ler isso. Ok, eu te retorno depois. Beleza, falou. Sim, Jaime levanta outro ponto importante. E tenho certeza de que você mencionou isso, mas tipo, as tribos das costas e todas as tribos que Cortés encontrou no caminho até a capital simplesmente odiavam ele. Sim. E tinha muito a ver com impostos. Sim, tipo os tributos. Vocês fazem a gente sacrificar filhos pro seu Deus, dar ouro, dinheiro e escravos. A gente também não quer isso. É. Tributação sem representação. É assim que começam as revoluções, né? E quando apertam demais a gente. Conversei com Matthew Broussard, comediante engraçado que ama a história. Ele disse que meio que traíram Montezuma e massacraram muita gente. Eu respondi que também matavam e sacrificavam crianças. Eu realmente não sinto remorso pelos povos daquela época. Que fique registrado. Alguns relatos podem ser exagerados. Sério, mas havia sacrifício humano, isso ninguém contesta. Mas, tipo, há alguns relatos dizendo que centenas de milhares de pessoas eram sacrificadas em um dia. E acho que esses relatos vieram de padres jesuítas que iam pra lá descrevendo o horror, e é difícil saber se isso era literal ou não. Mas não, esse é um bom ponto. Tipo, cara, o que aconteceu com eles foi errado. Ser massacrado é terrível. Mas, sabe, infelizmente esse também é meio que o tom da própria história. Ele trouxe o catolicismo para o hemisfério ocidental. Vamos lá. Vamos lá. Católicos. Calix católico nunca fez nada de errado. Nunca fez nada de errado? Legal. Bem, estou curioso para saber o que vocês acham. Quero dizer, se você é historiador, se estudou isso, se leu livros sobre Cortés, ou, sabe, sobre os conquistadores de forma geral, eu adoraria saber sua opinião, se tem algo que eu deixei passar. Se você for mexicano e conhecer esse aspecto da história do México, gostaria de saber sua opinião. Estou aberto a qualquer verdade. Não precisa ser algo completo, pode ser só sua experiência e perspectiva. Deixe um comentário no YouTube ou Spotify e antes de terminar, agradeço muito. Se gosta de conteúdo religioso, confira nosso canal Religion Camp. Gravamos um episódio só sobre o sacrifício de crianças astecas. Se você quiser conferir lá, se você é fã de, sabe, análises profundas, teorias malucas, conspirações e todo tipo de mistérios do desconhecido, bem, o Acampamento Gagon é o lugar. Se você curte relembrar acontecimentos, o Acampamento de História está aqui semanalmente. Muito obrigado a todos. Davi Sanchito e Cristos, obrigado. Vejo vocês no futuro para falar do passado. Paz.